Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa palestra de hoje, à nossa reunião, esse trabalho aqui da nossa casa, esse trabalho de orientação, de comunhão com os conceitos do Evangelho, com os conceitos de Jesus que aqui encontramos. Meu nome é Jim, é com muita alegria que eu estou aqui realizando esse trabalho, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre uma das parábolas de Jesus Cristo que fala a respeito dos trabalhadores da última hora. Mas antes, como em toda iniciativa feliz, nós vamos realizar uma oração, uma prece. Então, fechem os seus olhos, relaxem, soltem o corpo sobre a cadeira, eleve o pensamento a Deus, aproveitando a oportunidade de hoje para observar as orientações trazidas pelos seus mentores, pelos irmãos espirituais, que sempre se utilizam desses momentos de estudos para que possamos ter insights, que possamos estar com os corações abertos, com a mente ampliada para a aplicação das lições de hoje, que possamos trazer em nossos corações a paz e a leveza desse momento. Que assim seja. Então, essa parábola chamada também do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada muitas vezes como trabalhadores da última hora, é também chamada como parábola dos trabalhadores da vinha, visto que existe uma importância muito grande no entendimento do que significa os trabalhadores da última hora e também no que significa os trabalhadores da primeira hora. O que Jesus quis dizer com aquela comunicação ali. Então, eu vou ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai aprofundar um pouco no estudo. Então, Jesus, já ao final da sua trajetória de pregação, já caminhando para Jerusalém, foi uma das últimas parábolas que ele contou, trouxe essa parábola aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali assistindo a sua pregação. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é uma plantação de uvas. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Denário era uma moeda, era uma unidade de dinheiro daquela época. Mandou-os para a vinha. E de novo saiu à 3ª hora do dia. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª hora. Os judeus naquela época, eles faziam a contagem das horas de forma diferente que a gente faz hoje. Eles contavam 12 horas da noite a partir das 18 horas e contavam as 12 horas do dia a partir das 6 horas da manhã, a partir do momento em que amanhecia. Então, a 6ª hora do dia já era, depois das 6 da manhã, já era meio-dia, né? Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, ou seja, na 11ª hora, ou seja, às 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros.
Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, que chegaram para trabalhar às 5 horas da tarde, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, os que foram trabalhar às 6 horas da manhã. Julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, ou seja, a esse senhor que o contratou, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso e o calor do dia? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Jesus, em sua sabedoria imensa, como um grande professor, ele sabia como ele ia tocar no coração daquelas pessoas. E poucas coisas tocam tanto o coração das pessoas do que uma história. Uma história que faz a pessoa refletir a respeito do conteúdo daquela história. E tem uma vantagem ainda a história, as parábolas, que é uma história contada. As pessoas raramente vão discordar de uma história. Então, ele assustava as pessoas com o conteúdo da história, mas não causava tanto escândalo, porque é uma história. Você não precisa concordar ou discordar. E esses operários da vinha, que foram ali chamados, olha que interessante, na cultura judaica, aonde Jesus foi criado, aonde ele iniciou esses novos conceitos, que se tornou bem depois o cristianismo, existia uma percepção ou uma forma de lidar com Deus extremamente formal, distante, aonde em lugares públicos não poderia nem chamar o nome Deus, né? Falavam outra expressão, e o nome Deus poderia ser falado dentro das sinagogas. Ou seja, existia um conjunto de um distanciamento da figura divina às pessoas. E aqui nessa parábola, Jesus assemelha Deus a um pai de família, que saiu ao amanhecer a contratar operários para a sua vinha. Simplificou muito a relação do ser humano com a divindade. E a gente vai trazendo uma interpretação dessa parábola dos trabalhadores da vinha. Então, Allan Kardec, inclusive nós somos chamados, nós somos intitulados trabalhadores da última hora, porque nós somos, digamos assim, a filosofia mais recente de explicação filosófica, religiosa, aonde Moisés veio trazendo a lei da justiça, o olho por olho, olho por olho, dente por dente, aonde Jesus veio trazendo depois a lei do amor, que precisava ser divulgada e propagada através dessas simbologias, porque ele pegou uma humanidade numa época vindo da barbárie, né? Vindo do olho por olho, vindo da lei do mais forte até pouco tempo atrás, e nós, como trabalhadores da última hora, somos os que trouxemos essa filosofia mais recente. Porém, se a gente for fazer uma reflexão a respeito do que é ser o trabalhador da última hora,
a gente acaba percebendo que não é uma vantagem. Até porque, dentro daquele contexto histórico, os trabalhadores, eles se colocavam à disposição para o trabalho nas praças públicas. E os senhores que tinham serviços para serem realizados nas suas fazendas, iam lá e contratavam-os. Então, chegava lá para contratar, eles contratavam quem? Os mais fortes, os mais aptos, os que eram mais capazes de trabalhar mais, primeiro. E aqueles que iam sobrando poderiam ser contratados depois, por outros senhores que aparecessem ali. Então, os trabalhadores da última hora, e isso fica implícito dentro da lição de Jesus, somos nós que, mesmo com as nossas deficiências, mesmo talvez não tendo estado tão disponível à mudança nas primeiras horas do dia, ou seja, mesmo não estando nós às praças públicas, às praças esperando o trabalho, não estando nós disponíveis ao trabalho, mesmo com as nossas mazelas e as nossas dificuldades, nós somos levados, chamados e conduzidos ao trabalho. E ainda assim, recebendo o mesmo valor que aqueles que mostraram muita força, que aqueles que estiveram ali disponível desde o princípio, manifestando não um maior merecimento de quem é um trabalhador da última hora, não um maior merecimento daquele que enrolou, digamos assim, para estar disponível ao trabalho, mas revelando acima de tudo uma grande misericórdia divina naquela retribuição igualitária a todos os trabalhadores na hora. Cada um vale, como na parábola diz, a mesma coisa, o mesmo denário. Não é sobre o tanto que nós trabalhamos, mas sobre a disposição. Não é sobre o quanto fazemos. Madre Teresa dizia, é sobre o quanto amor colocamos sobre o que fazemos. Então, Allan Kardec nos ensina que os trabalhadores da última hora representam as almas que chegam tarde ao conhecimento da verdade espiritual. Seja nessa existência, seja após longas encarnações na errância, na erraticidade, nos equívocos, o denário simboliza a felicidade eterna, simboliza, e o dono da vinha representa Deus em sua infinita misericórdia. Então, o denário é a recompensa. Alguém que se arrepende das coisas ruins que fez, ele vai receber o amor de Deus, tanto quanto aqueles que se arrependeu antes e que trabalhou mais. Os que chegaram cedo, espíritos adiantados, que iniciaram sua caminhada evolutiva há muito tempo, portadores de uma maior responsabilidade moral. E não é incomum que nós, espíritas, muitas vezes nos consideremos melhor do que as outras pessoas. Às vezes a gente se vê em situações de sofrimento, muitas vezes a gente se vê em situações difíceis e a gente pensa, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu sou espírita, eu faço a caridade, eu faço as minhas doações, eu trabalho na casa espírita, ou eu faço o bem para os outros, e aí eu estou vendo gente que não faz o bem, ou até que faz o mal, pessoas que preguiçosas e que parece que tem menos problema que eu. Ou seja, uma das essências dessa parábola é justamente a comparação equivocada que nós, seres humanos, realizamos quando julgamos uns aos outros. E muitas vezes nos julgando mais merecedores, como não é bem assim. E os trabalhadores da última hora são aqueles que, na infância espiritual, mas que respondem ao chamado com sinceridade e entrega total. O denário é a recompensa divina. E se a gente reparar bem ali, na lição, somente os trabalhadores da primeira hora é que houve um combinado. Vocês vão ganhar um denário pelo seu trabalho. E era o que
valia um denário? Um denário era a moeda romana, equivalente a uma dracma grega, que era o valor de um dia de trabalho, de uma diária de trabalho de um trabalhador. Então, esse denário igual para todos é o simbolismo de que todos nós temos a mesma... Vou dar uma pulada nessa parte. Ok. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografou, ditado pelo Espírito Emmanuel, traz essa passagem. Não te deixes abater pela impressão de que chegaste tarde. O Pai sabe o teu caminho. Ele não contabiliza apenas os anos de serviço, mas a profundidade do amor com que serves. Um único ato de bondade sincera vale mais do que séculos de obrigação cumprida sem amor. Então, o sentimento envolvido no que se faz é mais importante objetivamente do que se faz. Feito por obrigação, feito com raiva, isso tem um menor valor. Até porque, se a gente for refletir de forma mais profunda, a grande função da existência na Terra, na matéria, que é um ciclo transitório, a gente não vai viver na matéria a eternidade. Nós viemos do espiritual, desse informacional, nós passamos um período na matéria para, de certa forma, ter um aprendizado dentro das concretudes, dos processos, das estruturas, dos sistemas. E em toda essa produção que a existência terrena nos coloca, é onde a gente aprende valores informacionais, valores emocionais, valores de dentro do coração. Então, a gente tem a necessidade, conforme a criação divina nos colocou, de alimentar. O que Deus queria? Podia ter feito o ser humano sem precisar se alimentar? Não podia? Podia. Ele podia ter feito a gente de qualquer forma, mas ele fez a gente precisando alimentar. Então, tá na vida, você vai precisar se movimentar. Você vai precisar ir buscar comida. Você vai buscar ir se relacionar com as outras pessoas. Deus podia ter feito a criação sem precisar um homem ou uma mulher para reproduzir e dar filhos? Podia. Não, mas ele fez um homem e uma mulher. Para quê? Para a pessoa se aprender a relacionar. Ou seja, são valores profundamente, digamos assim, emocionais, intelectuais, que a gente vai aprimorando, e para isso nós temos todo esse substrato da existência terrestre, da existência terrena. Então, a matéria mais quintessenciada, mais sutil, mais elevada da criação é o sentimento, o amor. Então, aqui a gente viu no livro Nosso Lar, e para quem assistiu também o filme, né, ele é muito ilustrativo, que o André Luiz era um médico bem-sucedido, mas moralmente atrasado em sua evolução. E após a morte, ele encontrou no plano espiritual, uma oportunidade. E tem essa passagem lá. Aprendi que o Pai não nos pergunta quando chegamos, mas o que trazemos ao chegar. E eu trazia, enfim, um coração disposto. Então, o que é esse coração disposto? É o coração de quem recebeu a visita ali, o apelo, o chamado daquele senhor, daquele pai de família que ali estava arregimentando trabalhadores, e com disposição eles se levantaram e foram, mesmo às 5 horas da tarde, mesmo fazendo pouco. E muitas vezes a gente fica se questionando: ah, não, mas eu não estudei muito, o que eu tenho para ensinar? Ah, mas eu não sei fazer muita coisa. Ah, se eu fosse lá ajudar lá no centro espírita, seria para ajudar a fazer uma comida
para o sopão, seria para varrer, para lavar um banheiro. Mas, gente, não é isso. Não é a quantidade do que se faz, mas o sentimento com que se faz. Nesse sentido, essa parábola, desde lá de trás, estava trazendo exatamente isso, que o que vale é o quanto amor você faz no que se faz, não necessariamente o quanto você faz. Então, e nessa sociedade que nós vivemos hoje, nós temos uma altíssima pressão por comparação, por ostentação, aonde existe uma verdadeira ditadura da produtividade, aonde você vale o quanto você produz, a quantidade de coisas que você pode fazer, que você consegue fazer, a quantidade de músculo que você consegue adquirir numa academia, a quantidade de dinheiro que você consegue, o valor das pessoas estão sendo transmutado através dessas coisas extremamente materialistas, quando, na verdade, o nosso valor diante do Pai é sempre o mesmo. Um denário, simbolicamente, para todo mundo. Então, a comparação é sempre um equívoco. E esse chamado? Como é que esse chamado chega, né, na vida da gente? Como é que esse Senhor, o Pai de família, nos chama ao serviço? Mais frequentemente pela dor. Mais frequentemente, a gente vai procurar esses valores da alma quando o corpo padece, quando a matéria já não está tão boa, quando a gente está passando por dificuldades. Então, não deveria ser assim, né? Não precisaria ser assim, mas é da providência que ninguém vai se perder, nenhuma ovelha se perderá. Então, mesmo que seja pela dor que vem nos, digamos assim, direcionar para o caminho reto, na direção da perfeição, na direção de Deus, é um chamado também, pelo conhecimento, pelo serviço, pela intuição. Por isso, até na oração inicial, eu falei a respeito de abrir o coração e a mente, porque todos nós temos as nossas demandas, todos nós temos as nossas necessidades, os nossos sofrimentos. E, muitas vezes, através de um ensinamento, através de um conhecimento como esse que a gente está trazendo aqui, é onde a gente pode encontrar uma solução necessária para um sofrimento ou para uma dificuldade que aconteça em sua vida. Assim como muitas vezes nós temos aqui uma história ilustrativa, como tantas outras, de pessoas que vêm para a casa espírita, vêm para a doutrina espírita, através da dor, através da morte de um familiar, através de uma necessidade de encontrar algo além do que a matéria, diante da necessidade de trazer ao seu coração um conforto da vida após a morte. E é fundamental para que a vida tenha sentido, é que haja algo depois. Então, a doutrina espírita nos traz essa grande oportunidade, esse grande ensinamento, essa grande capacidade que a gente tem de perceber que existe algo além, que nada será em vão, nenhuma atitude, nenhuma presença será em vão. Então, e aí? Se a gente chegou tarde, como é que fica? A gente chegou tarde, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Um dos maiores obstáculos dos trabalhadores da última hora, ou seja, nós que já erramos bastante, nós que estamos diante da iminência ou através de uma plena transição planetária, nós não estamos nem na iminência, não, nós já estamos em transição planetária, aonde o nosso planeta, que é um planeta hoje de provas e expiações, ou seja, um planeta de sofrimentos, aonde a gente vem aqui pagar a conta atrasada de maus realizados no passado, e aonde nós viemos e estamos aqui para
sermos colocados à prova. Vamos ver se aprendeu. Ah, você ficou um tempo lá no plano espiritual, você ficou lá na colônia, estudou bastante, preparou para vir para a encarnação? Preparei. Planejou vir do lado de fulano, ciclano, beltrano que tem dívida? Planejei. Agora é a prova. Vamos ver se deu certo. Então, nós estamos em plena transição planetária, onde o planeta está saindo de uma era de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde já não existe mais tanto sofrimento, aonde a caminhada evolutiva ela é mais rápida, aonde a maldade e o egoísmo já não são tão fortes no coração humano como é atualmente. E nessa transição planetária, nós estamos também numa última hora de serviço. Por quê? Porque quem não tiver apto a constituir uma nova Terra, ou seja, um planeta de regeneração, quem ainda tiver com o coração muito endurecido pelas mágoas, pela maldade, pelo egoísmo, essas pessoas serão retiradas do planeta. Essas pessoas serão transferidas para outro planeta. Outro planeta aonde lá são transferidos em espíritos, não fisicamente, aonde lá nesses outros planetas eles vão ajudar a evolução lá. Lá eles vão encontrar humanidades ainda no nível dos homens das cavernas, aonde para aqui estão atrasados, lá eles vão ajudar a descobrir como é que maneja o fogo, minerais, vão inventar a roda, vão começar a fazer as primeiras estruturas tribais, lá eles vão ajudar as humanidades de lá com conhecimentos intelectuais básicos e vão sofrer, digamos assim, um processo de depuração das más tendências que aqui eles não conseguiram. Então, a última hora também diz respeito a essa transição planetária, que se a gente não tiver apto, a gente vai para lá. Então, esses obstáculos para os trabalhadores da última hora, um deles é a culpa desse tempo perdido, né? O pensamento que paralisa, fiz tanto mal, desperdicei minha vida, como posso ainda ser útil? Como posso receber a providência divina? Então, a culpa excessiva não é humildade. Na verdade, é um perfeccionismo do ego, que coloca e paralisa a pessoa. A culpa, no fundo, em verdade, não existe um julgador externo, como existe, por exemplo, na justiça humana. Na justiça humana, se você faz um mal, tem o judiciário, tem um advogado para te defender, tem todo um sistema externo que vai te punir ou não em relação àquilo que aconteceu. Na providência divina, a lei está escrita dentro de você, dentro da sua própria consciência. Então, é a sua própria percepção de desobediência à lei divina que faz você se condenar. Então, qualquer pessoa pode te condenar. Tem gente que é condenado à prisão perpétua em presídio de segurança máxima. E tem gente que nessa circunstância ainda foge, ainda se livra da pena. Agora, a penalidade que você se inflige, se coloca, se crê necessitado de sofrer, essa não tem jeito, você vai pegar, você vai fazer, você vai cumprir essa pena, porque ela é auto-infligida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso próprio pensamento em relação a nós mesmos, fugindo dessa culpa paralítica, né, que paralisa a pessoa. Então o Espiritismo ensina que o arrependimento genuíno liberta, enquanto a culpa aprisiona. E, enquanto a culpa deixa parado,
receber a misericórdia divina vai te trazer a oportunidade de dar um passo à frente, né? Então, a parábola não pergunta por que o operário ficou parado até tarde. Ela celebra o fato de que, quando chamado, ele foi. O movimento em direção ao bem, sempre válido. E aqui a gente tem uma reflexão muito grande em relação a isso, né? Em relação à inveja, que tem a ver com a comparação. Essa parábola ela se relaciona também com a parábola do filho pródigo, aonde o Senhor, aquele pai, o filho pródigo foi, gastou tudo, quando voltou, ele recebeu o filho com festa. E o outro filho que falou, ai pai, mas eu fiquei aqui o tempo todo, o senhor não matou nenhum carneiro para comemorar comigo? Ou seja, a inveja do filho que ficou, né, tem correlação com essa parábola também. Porém, nunca é tarde, não digais já é tarde, já que não posso trabalhar, o dia findou-se e as forças me abandonaram. Ainda que a noite venha, as flores do campo ainda recebem o orvalho que as refrescará para o dia seguinte. Da Vinha de Luz. Psicografia de Chico Xavier. Eu vou pular essa parte, que tem umas partes mais importantes aqui. Trazendo um pouquinho sobre uma metáfora terapêutica, né? Jesus, professor dos professores, terapeuta dos terapeutas, né? Médico dos médicos. Então, esse vazio existencial, que é descrito hoje em dia na psiquiatria, na humanidade, pode ser compreendido espiritualmente como o estado do operário que está na praça sem trabalho, sem utilidade. Ele não se sente útil. Ele não é ocioso por maldade, está esperando ser chamado, falta-lhe direção, não disposição. E no centro espírita, a gente sempre encontra essa oportunidade, não só no centro espírita. Em qualquer situação, um vizinho que você sabe que ele mora sozinho, que ele é sozinho, que você passa, às vezes ele puxa você de conversa ali, você não dá uma atenção, ou alguém que está passando por uma dificuldade qualquer em que você pode orientar a respeito, ou no nosso trabalho do dia a dia mesmo, olhar as pessoas nos olhos e sentir um pouquinho do que a pessoa está precisando ali, se dispor a fazer algo, ainda que seja pequeno, para você, mas para aquela pessoa pode ser grande. Então, esse trabalho ele é chamado o tempo todo. Então, Chico Xavier começou a psicografar, por exemplo, aos 17 anos. Sua obra mais impactante foi construída ao longo de décadas de dedicação silenciosa. Como ele dizia, instrumento imperfeito nas mãos de Deus. Um trabalhador consciente de suas limitações, mas inteiramente entregue ao serviço. Ele dizia, não sou nada, sou apenas um garoto do campo que aprendeu a ouvir. Se há algum mérito nisso, e de quem me ensinou a escutar. E tem uma coisa bem interessante na história de Chico Xavier, é que iam pessoas de todos os tipos lá falar com ele, com tudo quanto é tipo de problema. E na maioria das vezes, o Chico repetia palavras de consolo, de resignação, de coragem, que aquelas pessoas que iam lá procurar ele já tinham escutado muitas vezes, já tinham lido em livros muitas vezes, mas tinha uma coisa diferente ali. Por que as pessoas faziam aquelas filas enormes? Era o olhar, era o jeito de sentir a outra pessoa amorosamente que o Chico tinha. A mesma palavra no olhar dele trazia um conforto muito maior do que a mesma palavra no olhar de uma outra pessoa ou a mesma palavra lida em um livro. Então, a gente tem em Chico Xavier um grande exemplo de trabalho incessante e mesmo com as limitações dele.
porque a mediunidade que ele tinha era muito ostensiva, mas ele tinha suas limitações intelectuais, ele tinha suas limitações financeiras, ele tinha suas limitações físicas, mas a disponibilidade que ele tinha ao trabalho era gigante. Então, a obra dele se moveu através dessa disponibilidade, através dessa amorosidade, através dessa disposição ao serviço. E a gente traz aqui uma citação do livro Missionário da Luz, onde André Luiz descreve equipes de espíritos dedicados ao socorro de almas sofredoras, inclusive encarnadas em sofrimento psíquico profundo. A obra revela que grande parte das depressões, neuroses, vícios tem componentes espirituais que acompanham o sofrimento orgânico. E o mais importante, a cura dessas situações passa invariavelmente por dois movimentos simultâneos: receber amor, através da oração, do passe, da orientação, e dar amor, através do serviço, da doação, do perdão. Até porque, dentro da evolução humana, nós temos que o nosso cérebro ele tem estruturas que vieram da animalidade, né? Nós temos um cérebro, uma parte do cérebro que é comum aos répteis, que a gente chama até de reptiliano, a parte do cérebro, e a gente tem uma parte que é comum a todos os mamíferos, e a gente tem uma parte que é comum só a nós hominais, ou seja, o livre-arbítrio e a diferença, digamos assim, de alcance de ação do ser humano já consegue nos destacar do reino animal para o reino hominal. E no reino hominal, nós seres humanos temos um lobo frontal, avantajado, que é essa testa grande que a gente tem aqui, que os outros animais não têm. Se for ver o macaco, a testinha é baixa, é pequena, um cachorro, os outros animais. E nós temos uma estrutura do nosso cérebro chamado lobo pré-frontal, que é onde onde acontece as decisões, as tomadas de decisões, aonde acontece a parte mais fina que define o que leva uma pessoa a ter sucesso ou fracasso nas suas decisões. E esse lobo pré-frontal, estudos recentes de neurobiologia mostram que ele é hiperativado quando você faz caridade, quando você faz um bem ao próximo, especialmente quando esse bem não é remunerado. Por algum motivo divino, esse lobo pré-frontal é ativado e a nossa capacidade de tomar decisões fica mais poderosa. Então, esses 5 sinais do chamado, né? O impulso de servir, encontros significativos, uma inquietação interior, sede de conhecimento, as crises que ajudam a gente a transformar. As crises, elas são importantes. Os trabalhadores ali que estavam ali na praça, esperando pelo trabalho, eles estavam ali, os da última hora, há muito tempo. Os da última hora não foram, digamos assim, escolhidos para os outros, por outros senhores, mas aquele Senhor, sim. Então a gente tem aqui alguns relatos, mas, em suma, essa cura que propõe ali, que Jesus sempre propôs, e é uma cura que a gente sempre precisa, vem extremamente, conforme nós dissertamos aqui a respeito da parábola, vem dessa disponibilidade, dessa crença de que o nosso trabalho, ainda que pequeno, será tão valorizado quanto um trabalho grande de outra pessoa. Vem dessa crença de que
perante os olhos divinos, todos somos igualmente valorizados. Se é rico, se é pobre, se é o presidente da República, se é um mendigo, se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, todos nós, aos olhos de Deus, têm o mesmo valor e, conforme ele diz, nenhuma ovelha se perderá. Então, vamos nos preparando para a segunda parte do nosso trabalho da noite, que é o passe magnético. Vamos nos sentando confortavelmente, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus de Nazaré. Permita-se visualizar algo que te dê paz no seu coração. Talvez o sorriso de uma criança, talvez um campo florido, a imagem de uma cachoeira, talvez um nascer de sol que irradia com os seus tons de vermelho e alaranjado. E nesse momento, abrindo o coração e a mente para os eflúvios magnéticos positivos, para as informações trazidas pelos nossos mentores espirituais, que nos acompanham dia após dia, mas que raramente, como a oportunidade de agora, encontra um canal de comunicação com você, que voluntariamente se abre para receber essas informações, esses insights, onde você possa refletir: a que hora fui chamada, fui chamado? Quando fui chamado, atendi ao chamado? Eu valorizo as minhas horas de trabalho, que sejam 12, que sejam 6, que sejam 1. Que seja um grande trabalho ou que seja um pequeno trabalho. Eu valorizo o meu trabalho, a minha capacidade de auxiliar, de servir na vinha do nosso Senhor. Reflita. Como acontece a comparação em minha vida? Será que eu ando me comparando demais com as outras pessoas? Como os trabalhadores da primeira hora? Será que eu me coloco acima dos outros? Será que isso não me torna alguém que reclama? Que reclama benefícios? Reflita, pense, permita. As informações e as vibrações que vêm do alto. E assim, agradecemos a Deus a grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do seu aprendizado. Agradecemos a Jesus de Nazaré por ter trazido parábolas tão ricas
ensinamentos tão nobres, que possamos, cada um de nós, sairmos daqui levando consigo o pensamento divino, o pensamento positivo de uma vida mais elevada, mais espiritualizada, que possamos, cada um de nós, sermos trabalhadores da vinha, com a certeza de que não importa quantas horas de trabalho, mas que o Senhor nos retribui com o mesmo valor. Que assim seja, que Jesus nos abençoe.